em Quito, lá contra a LDU, que foi na altitude, um jogo duríssimo. O Inter perdeu, mas conseguiu reverter no Beira-Rio. Acho que todo o trabalho foi bem feito, assim, de mexer na hora que tinha que mexer. Enfim, então e depois no Japão, né, com o título mundial contra o Barcelona, é algo que é único, porque é, é aquele tipo de jogo que todo mundo sabe que ele dificilmente vai se repetir em outro momento, né? É um jogo único, talvez seja o jogo da história do Internacional. Acho que é o jogo da história do Tu Internacional. foi no avião com eles? Não, não fui. Esse eu não fui. Tu não foi? Não, não, esse eu não fui. Fiz a cobertura, mas apresentando os programas daqui, né? Tu não estava lá no Japão? Lá no Japão não Ah, estava, então não tu estava. viu a festa toda aqui. Eu fiquei, como o jogo era de manhã, eu lembro que eu passei a madrugada toda no estúdio, apresentando o programa, chamando os repórteres que estavam lá do Japão. E então é uma cobertura longa, desgastante, porque eu lembro que envolveu toda a madrugada com uma super equipe, com o tempo inteiro no ar. O Caramba. programa praticamente não parou do dia anterior até o dia do jogo. Eu lembro que eu acho que eu apresentei o programa da meia-noite e acho que até quase de abrir o horário da transmissão, quando o Pedro Ernesto abriu a transmissão lá no Japão. Então foi assim, muito bacana, e era aqueles momentos históricos também, né, pro nosso futebol do Rio Grande do Sul, assim como foi depois com o Grêmio no título da Libertadores, e tinha sido antes quando foi campeão do mundo. Quando tem um evento, assim, diferente, é muito trabalho, né, é muita Aham. coisa, né. Tu vê diferença, assim, em fazer coberturas de ou quando o Inter ou quando o Grêmio, por exemplo, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil alguns anos atrás, Libertadores, é uma emoção diferente para ti fazer esse tipo de cobertura e fazer uma Copa do Mundo, fazer uma Olimpíada, fazer a cobertura até a cobertura da seleção mesmo, que vai jogar em ambientes que tem guerra, Uhum. né, tu tem que ter uma outra preparação, eu sei que às vezes tem que botar colete, Claro, tem tudo isso, né, tu viajou o mundo com a seleção. Tem essas diferenças? Como é que é a tem. tua preparação pessoal? "Poxa, vou ter que ficar 5 dias fora de casa, 7 É, dias, um mês", sei lá. é. É bem diferente, até para explicar primeiro, Adriano, se alguém não entendeu, por que eu vou explicar por que eu não fiz a cobertura lá no Japão em 2006. A gente tem o que a gente chama de hierarquia, né? Dos repórteres, dos narradores, dos comentaristas. Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e os jogos mais importantes. Até hoje? Depende do repórter, acho que tem. Hoje na Rádio Gaúcha a gente tem 8 ou 9 por aí. Tá. Narrador tem 3. Então os jogos mais importantes, eles são feitos presencialmente por aqueles que estão na frente da hierarquia. Por exemplo, Pedro Ernesto Denardim, o narrador número 1, e merecidamente foi lá narrar o Inter e Barcelona, né? A gente vai ter a final da Copa do Mundo agora de 2026. Se o Brasil estiver lá, quem vai narrar? Pedro Pedro Ernesto, que é o Ernesto. narrador número 1 da hierarquia. Tá. Em 2006, eu não ocupava. Hoje estou, graças a Deus, mas em 2006 eu não estava nos primeiros postos da hierarquia dos repórteres. A gente tinha Silvio Benfica, Sérgio Boas, pô, olha, né? Mas claro que com o tempo as coisas vão. O Silvio Benfica saiu, o Sérgio Boas saiu com o tempo, né? Então eu fui subindo alguns degraus nessa hierarquia, e nesse momento eu estou em todos os grandes eventos, né? Se tiver uma final. Agora não vai ter porque o Inter e o Grêmio estão mal, né? Mas se tiver Se uma final de tiver Libertadores, estarei lá na final da Libertadores, como estive em 2017, quando o Grêmio foi campeão contra o Lanús, lá na Argentina. Então, para que todos entendam como é que funciona esse bastidor, né, de escala, é mais ou menos assim, tem uma hierarquia e tem que ser respeitado. Em certíssimo. 2006, eu ainda estava com apenas 4 anos de grupo RBS, era o começo, né? Então fui, com o tempo, galgando meu espaço e crescendo, e agora estou bem lá na hierarquia. Mas respondendo assim, Adriano, a pergunta é diferente. Eu vejo assim que cobertura de Inter e Grêmio, ela é até mais desgastante que uma Copa do Mundo, porque eu vejo que a gente controla muito os números, né, de pessoas que consomem o nosso produto. Hoje é muito fácil de controlar Uhum. o número de pessoas que estão lendo cada matéria do que está publicada no site, o número de pessoas que estão acompanhando minuto a minuto uma transmissão. Toda a transmissão da rádio ela é veiculada em vídeo também no YouTube, dá para acompanhar os números ali. E quando é Inter e Grêmio, esses números sobem muito, na Caramba. comparação, por exemplo, com a seleção brasileira. Pois é. Pô, sobem muito. Então a gente tem que entregar mais conteúdos, seja em vídeo, em matérias, em entradas na rádio,
especialmente quando são jogos importantes de Inter e Grêmio. E a seleção brasileira numa Copa do Mundo, eu sempre vejo assim como a Copa do Mundo ela é muito mais do que futebol, a gente tem que tentar trazer esse ambiente do que está acontecendo lá, né? Seja na parte política, de comportamento das pessoas que vivem lá. Então, acho que também é uma cobertura assim, de Copa do Mundo, não só do futebol, mas de tentar trazer o que acontece lá no país da Copa. Né? Eu já tive a oportunidade também de viajar pela Rádio Gaúcha, pelo Grupo RBS, para lugares inusitados. Você estava falando de colete à prova de balas. Eu fui para o Haiti em 2004, naquele jogo em Tá. que a seleção fez lá, com os jogadores nos tanques de guerra, que foi Tu assim. tava lá, velho. Eu estava lá, fiquei uma semana lá, e eu lembro que na época, bom, o Haiti estava ocupado por tropas da ONU, porque o país vivia uma guerra civil, Uhum. e parte destas tropas eram tropas gaúchas. Então eu acompanhei muito assim durante uma semana esse trabalho que eles faziam lá para tentar pacificar o país e sair em muitas oportunidades em missões com coletes à prova de bala para entender aquela rotina do Haiti, né? Que era um negócio terrível. Hoje a situação do país ainda é muito difícil, né? Mas foi assim também muito interessante, né, para conhecer como é que funciona o trabalho desses militares, que é muito desgastante, para tentar estabelecer, né, o mínimo de paz e dignidade para as pessoas que moram lá naquele país. Sim. Uma vez o Sobis disse que no México o futebol ele é um lance muito de entretenimento, de pai com filho, é família, etc. Aqui no Brasil é um pouco difícil da gente chegar nesse nível, mas mudou bastante, né? Por exemplo, vamos hoje no Beira-Rio, tem mulheres, É. tem senhores, tem senhoras. Essas praças aqui da América do Sul, tu considera todas elas, Colômbia, Peru, inóspitas realmente quando o assunto é Libertadores? Uruguai? Depende. Claro que hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma situação completamente diferente dos estádios, né? Muito mais seguro, o público mudou. E na América do Sul ainda é mais raiz, né? Depende dos lugares, assim, mas tem estádios com condições bem precárias e de vez em quando ainda com algumas situações um pouco mais perigosas. No interior da Argentina, né? É, tipo o quê? É, Rosário, Mendoza? Rosário foi, já senti assim um pouco mais difícil, né? Na comparação com outros estádios. Eu acho que foi ali por 2015, eu fiz um jogo no interior da Colômbia, eu trabalhei num jogo no interior da Colômbia, também onde tinha assim um policiamento, qual era o nome? Tunja, o nome da cidade. O Grêmio jogou um jogo de Libertadores lá e com um ambiente assim bem pesado, onde além dos policiais tinham os caras do exército lá para dar a segurança. Então, na América do Sul, ainda a gente tem alguns locais assim um pouco mais, não sei se perigosos, mas que são temidos, né, por quem vai lá para visitantes. Ao contrário do que a gente tem hoje aqui no Brasil, porque a gente tem, e não só de jogos de Libertadores, de Copa Sul-Americana, mas a gente tem para o nosso público aqui hoje um estádio completamente diferente, né? Com uma segurança maior, com ingressos mais caros, o que também acaba fazendo com que a experiência